tá? Lá na Grécia Antiga, né, desde a época do Aristóteles e tal, eles acreditavam que tudo precisava se alimentar e logo que o que a gente chamaria hoje de heterotróficos, né? Todos seriam heterotróficos. E que, sim, a planta se alimentaria só do solo, tá bom? Esse era o pensamento corrente. Talvez tivessem pessoas que pensassem já diferente, mas não eram ouvidas e não ficou registrado, tá bom? Isso perdurou, gente, até 1500 e lá vai bolinha, quase 1600. Por quê? Porque em meados de 1500 vai nascer essa pessoa aí, ó, 1580. Vai nascer o Jean-Baptiste van Helmont. Ele se questionou. Ele falou, peraí, será que a planta se alimenta só do solo? Né? Porque a pergunta era mais ou menos essa. E vocês já responderam que não. Beleza. Mas a pergunta que ele se fez era, a planta se alimenta só do solo? Então vamos dizer que ele, como cientista, formulou uma hipótese. Né? A planta se alimenta do solo. Depois que se formula a hipótese, qual que é o próximo passo? Testar a hipótese. Né? Então o que ele fez? Ele pesou, vai nascer o Jean-Baptiste, ele pesou um vaso, né, com terra e depois ele plantou lá uma sementinha, tá bom? E aí ele demorou alguns meses e depois ele resolveu pesar a planta, ele tirou a planta, pesou só a planta estava pesando 74 quilos. E o vaso tinha perdido somente 50 e poucas gramas, acho 54 gramas de peso. E aí ele formulou, falou, olha, não é possível que a planta se alimente do solo, uma vez que o solo praticamente não perdeu o solo. Tá? Então ele foi o primeiro a questionar isso. É lógico que aqui eu não estou levando em conta o que vocês falaram muito bem, que a planta retira nutrientes do solo, isso a gente sabe, né? Mas a água, né, quando ela puxa a água ali pela sua raiz, né, tem a questão da capilaridade, da evapotranspiração, que a gente não vai falar disso hoje, tá? Mas aí sim, vem nutrientes juntos, né? Mas, grosso modo, né, ele estava certo porque não é daí que vem, de fato, o alimento da planta. Tudo bem? Então ele foi o primeiro aí a começar a contestar essa ideia de que a planta se alimentasse do solo. Olha só que interessante. Né? Até então se pensava que a planta se alimentava de solo. Tá bom? Bom, depois dele, a gente tem este cara aí, ó, o Joseph Priestley. Né? Ele é teólogo e filósofo. Tá bom? Esse cara é o seguinte, ele era um cara que estava sempre na igreja, etc. e tal, e ele percebeu que o ar que envolve. A gente tem este cara aí, ó, o Joseph Priestley, né? Ele é teólogo e filósofo, tá bom? Esse cara é o seguinte, ele era um cara que estava sempre na igreja, etc. e tal, e ele percebeu que o ar via ali as velas, né, eles consideravam um ar venenoso, entre aspas, um ar sujo, né, um ar poluído. E aí ele fez, alguns dizem que ele fez o experimento de uma forma, outros de outra, mas seria alguma coisa como colocar, se eu não me engano, hortelã, foi a planta que ele utilizou. E ele pegou o hortelã e colocou em uma redominha de vidro, né, e colocou uma vela acesa ao lado e tampou. E do outro lado, ele deixou a vela sem a plantinha do hortelã. E aí o que aconteceu? Via ali as velas, né, eles consideravam um ar venenoso, entre aspas, um ar sujo. Para produzir fogo, né, você precisa do quê? De um combustível, né, a gente fala que é o triângulo do fogo. Combustível, né, e você precisa do comburente. Tá? E aí você precisa do calor. Né? Então você precisa do calor, combustível e comburente. Tá? Quem é o comburente? Que alimenta o fogo. Normalmente é o oxigênio. Tá? Se você não tem oxigênio, aí você coloca a redominha ali, quando consome todo o oxigênio, a vela apaga. Então, no caso aqui do Joseph Priestley, quando ele colocou o hortelã e deixou lá, a vela simplesmente não se apagou. Ou demorou muito mais para se apagar. Tá? Porque aí vai depender do tamanho da vela, do tamanho da planta, né? Mas
Assim, é lógico que se eu colocar muito próximo, talvez o calor da vela pode até murchar umas folhinhas e tal. Talvez não a planta toda, mas pode danificar um pouco a planta. Então, olha só que interessante. Então ele começou a achar que é o seguinte, a planta renova o ar. Né? Foi isso que ele falou. Não, a planta de alguma forma, ela limpa o ar. Então vocês estão vendo? Primeiro, observou-se o quê? Que a planta não podia se alimentar da terra. Não era a terra que alimentava a planta, que até então era o que se pensava. Depois, né, vamos colocar aí 100 e poucos anos depois, aí já chega-se a seguinte conclusão. Olha, a planta produz alguma coisa talvez, ou ela de alguma forma filtra, esse termo também para a planta, que ela filtra o ar. Né? Muito bem. Aí é o seguinte, ó, vem esse cidadão aí. O nome dele é Jan Ingenhous. Gente, é o meu... Desculpe, mas não sei se a pronúncia está correta. Holandês, né? Meu holandês não é lá tão bom. Mas vamos ver aí, ó. Então o que ele fez? Ele observou a necessidade da luz para ocorrer a renovação do ar pela planta. Então olha só, o cientista anterior, ele observou que a planta limpava o ar. Aí ele falou, peraí, mas limpa o ar como? Vamos testar isso aí. Vocês estão vendo como é que a ciência trabalha? Então, digamos que eu aqui, acredite que eu fiz uma descoberta. Então, eu fiz lá meus testes, meus cálculos, registrei tudo. Aí, o que eu tenho que fazer? Participar de um congresso, participar de uma feira, e vou apresentar para os outros cientistas as minhas descobertas. E aí eles vão falar, legal, vou testar para ver se funciona. Então, eles vão falar, acho que isso aí você está cometendo algum engano. Né? Então, cada vez que um cientista apresenta alguma coisa, isso vai ser testado, retestado. Aí alguém vai chegar a uma outra ideia e falar, e se eu fizer assim? Uma outra hipótese surge. E se eu fizer dessa forma? Então, foi aqui. Ele observou o seguinte, que para ocorrer a renovação aí do ar pela planta, precisava da luz. Começamos a chegar no termo foto, né, de fotossíntese. Foto quer dizer luz. Então ele observou isso. E mais importante ainda, ele observou que somente as partes verdes das plantas é que participavam desse processo. Olha que legal. E aí depois a gente vai entender o porquê isso, que a gente vai ver que existe um pigmento aí que participa diretamente nesse processo, que isso vai ser o assunto da próxima aula, tá bom? Bom, qual foi o erro dele? Né? Porque, gente, vocês têm que entender a tecnologia da época, observação, etc. Ele cometeu um erro, tá? Que ele achava que quando a planta limpava, né, o ar, que ela liberava oxigênio, é porque ela pegava o gás carbônico e do gás carbônico sairia esse oxigênio, e ela segurasse o carbono, e ela segurava o carbono. De fato, a planta vai segurar o carbono, mas ela também vai segurar o oxigênio do gás carbônico. Tá? Hoje a gente já sabe que o oxigênio que sai na fotossíntese, ele é proveniente da molécula da água. Lembra que a água vai ser H2O? Então esse H é de hidrogênio. E aí a planta segura para fazer o açúcar e libera o oxigênio. Mas isso foi descoberto depois. Então esse foi o erro deste químico. Mas mesmo assim, olha que brilhante. O cara lá em 1700 e pouco, conseguir perceber que tem a luz envolvida e que tem a questão de só as partes verdes da planta fazerem a fotossíntese. Né? Olha como é que é interessante essa questão do conhecimento científico. Por que é importante você saber disso? Porque às vezes a gente ouve algumas discussões sobre ciência, né, que falam, mas até ontem afirmava isso, hoje afirma outra coisa. Por quê? Porque a tecnologia melhora. Né? E as pessoas estão debruçadas ali sobre aquele assunto, testando, olha, até onde isso é verdade, até onde deixa de ser verdade. Né? Então não é que a ciência se contradiza, ela evolui, ela melhora. Tá? E aí às vezes algumas coisas que a gente tinha como verdade, realmente, a gente percebe que não eram tão verdade assim. Já outras que às vezes há um tempo atrás pareciam absurdas, vão se tornando cada vez mais confirmadas. Né, a gente poderia falar de um monte de coisa, que desde a idade do planeta, né, diferentes coisas. Tá bom?